forte é o nosso Deus. Vamos então dar continuidade à sessão, né, ao trecho que nós temos estudado, que é a sessão que trata dos pactos. Nós já fizemos uma introdução considerável na pergunta 30 do Catecismo Maior, que responde que Deus não deixou os homens perecerem no seu estado de miséria e de pecado, mas Ele estabeleceu aquilo que a nossa teologia, então, chama de pacto da graça. E esse pacto da graça é aquela aliança que Deus fez com Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nós vimos nos estudos anteriores como que Deus estabeleceu alguns desses pactos ou dessas alianças ao longo da história do Antigo Testamento. E nós vamos, de certa maneira, voltar a este aspecto lá na pergunta 34, quando nós falarmos como Deus administrou o pacto da graça no Antigo Testamento. Então nós vamos perceber como que os profetas, como que os sacrifícios e mesmo aqueles que eram sacramentos, como a circuncisão, a Páscoa, que depois foram substituídos pelo batismo e pela ceia do Senhor, como que estes símbolos, essas ordenanças, como que tudo isso no Antigo Testamento apontava para Jesus. De modo que os judeus, então, desde lá já eram indesculpáveis, porque Cristo estava sendo mostrado todo o tempo por meio dos profetas, mas eles não conseguiram ver, não conseguiram perceber. A mensagem que nos foi trazida domingo passado pelo nosso irmão Iago revelou um pouco desta incredulidade do coração do ser humano. Às vezes Jesus está muito próximo, como no caso ali dos discípulos, a caminho de Emaús, e eles não conseguem ver Jesus Cristo porque os seus olhos estão fixados noutras coisas. Assim também era no Antigo Testamento com os nossos irmãos israelitas, Muitos deles, embora vendo toda a manifestação dos profetas, especialmente das promessas de Deus, eles não conseguiam ver Jesus ali, não conseguiam ver a segunda pessoa da Trindade ali mostrada, tipificada naquelas várias aparições, teofanias, ordenanças e etc. Então, nós vamos tratar disso na pergunta 34, então, nos próximos estudos. Hoje, entretanto, o Catecismo ele faz uma introdução àquilo que nós chamamos, então, de Pacto da Graça. Então, nós vamos ver as perguntas 31 e 32, que são as duas perguntas que apresentam Jesus Cristo como aquele que é o chamado segundo Adão. E este segundo Adão, então, é aquele em quem Deus, o Pai, estabeleceu a presença da sua aliança com o seu povo, Então, a pergunta número 31, que os irmãos estão vendo aí projetada, ela nos diz o seguinte: vamos fazer a leitura juntos da pergunta e da resposta? Com quem foi feito o pacto da graça? O pacto da graça foi feito com Cristo, como o segundo Adão, e nele, com todos os eleitos, como sua semente. Então, aqui há alguns destaques, que nós fazemos inicialmente. Primeiro, como que o catecismo, então, ele faz essa leitura de que Cristo, ele é como o segundo Adão. Ou seja, se Adão era o homem criado por Deus, livre para não pecar, mas pecou, caiu e trouxe o pecado ao ser humano, agora o segundo Adão, que é Cristo, também nascido homem, também, de certo modo, criado por Deus, no sentido de ter nascido pelo poder de Deus, como ser humano, ele foi gerado pelo Espírito Santo, não é? Então, agora ele representa o homem, a humanidade, assim como Adão representava, mas agora nele, como diz a pergunta, nele,
com todos os eleitos, aqueles que o Pai escolheu antes dos tempos eternos, então, em Cristo, nós recebemos agora a restauração daquela condição que nós tínhamos lá no passado da queda em Adão. Então, se em Adão nós caímos terrivelmente, se nós caímos mortalmente na depravação total, em Cristo nós agora ressuscitamos eternamente. Em Adão nós caímos e somos condenados. Em Cristo nós somos erguidos e salvos. Por isso que toda expressão bíblica que se refere ao povo de Deus no seu relacionamento com Cristo, trata de um processo de elevação, né? Então, por exemplo, diz lá o texto, porei os teus pés sobre a rocha. Por quê? Porque antes, em Adão, nós andávamos como em terrenos movediços, né? Nós andávamos, como diz o Salmo, num tremedal de lama. Estávamos atolados. Em Cristo, Ele nos firmou os pés sobre a rocha. Então, nós temos sempre essa ideia de que em Adão nós caímos, em Adão nós estamos falidos, mortos. Em Cristo nós somos vivificados, nós estamos ressuscitados. Então, a pergunta 31, ela faz essa abertura desta sessão agora, que vai tratar mais especificamente do Pacto da Graça, que é exatamente como que Deus, em Cristo, Ele agora não exige mais de nós aquilo que Ele exigiu de Adão, porque nós não somos mais capazes de obedecer a Deus como Adão no princípio era. Adão, no princípio, ele era livre para obedecer a Deus, contudo, ele caiu e, na queda, ele impediu, ele de fato anulou a possibilidade de o ser humano agir em direção a Deus. Porque, a partir de Adão, todos nós, inclinados para o pecado, somos depravados totalmente, né, espiritualmente, por isso merecemos a morte. Então, sem Cristo, nós estávamos mesmo condenados, mortos. Em Cristo, nós, os eleitos, recebemos a salvação. Então, é isto que a pergunta 31 inaugura. E eu quero, então, ler com os irmãos estes 3 textos que estão ali indicados. Os irmãos podem abrir, por favor. O primeiro deles, Gálatas 3,16. Gálatas 3,16. Gálatas 3:16. A carta aos Gálatas, meus irmãos, é uma carta muito importante, mesmo sendo uma carta relativamente curta, mas é uma das cartas mais complexas de Paulo, porque é uma das cartas, juntamente com Romanos, em que Paulo faz exatamente esse paralelo entre os israelitas enquanto nação, não é, enquanto Antigo Testamento, e os israelitas enquanto Novo Testamento, ou seja, a igreja, povo de Deus. Então, Gálatas é a carta mais judaico-cristã, vamos dizer assim, né, do apóstolo Paulo, em que ele evoca todo o seu judaísmo, mas para mostrar que o cristianismo ele é superior ao judaísmo. Ele faz, guardadas as proporções, né, e mudando o que deve ser mudado, mais ou menos o que o escritor aos Hebreus faz. Por isso que, inclusive, aqueles que defendem a autoria de Paulo, né, da carta aos Hebreus, o fazem, por uma das razões é exatamente esta, porque por causa da similaridade temática entre Gálatas e Hebreus, né? E, de fato, são bem similares nos temas. Paulo está tratando da questão de como Cristo ele é superior a... Como que o Israel espiritual, o Israel cristão, né, ele é superior ao Israel étnico, ou o Israel judaico, lá do Antigo Testamento. Vamos ver aí o que diz, então, o versículo 16 de Gálatas 3. Vamos ler juntos? Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só,
e ao teu descendente, que é Cristo. Olha só como Paulo, então, interpreta, né, a descendência abraâmica. Aqui, por isso que o catecismo, como os irmãos estão vendo, traz ali na última palavra, a última expressão, né, dizendo como sua semente. E aí nós sempre, quando falamos de semente, nós devemos nos lembrar de Gênesis 3,15, que é quando Deus pronuncia aquela sentença para Adão, Eva, a serpente, para a criação, né, para a terra, etc. E aí em Gênesis 3,15 Deus fala, olha, eu vou fazer com que um descendente da mulher esmague a cabeça do descendente da serpente. Então ali a gente chama, né, esses dois descendentes de sementes, porque é dali, né, como uma semente mesmo, é dali que nasce toda a posteridade, nascem todos os descendentes. Então Isaque, que é o filho de Abraão, o filho da promessa, ele é, por isso que nós chamamos Isaque de um tipo de Cristo. Eu expliquei aos irmãos aqui, mesmo que brevemente, né, esta ideia de tipo. A gente chama na teologia de tipo aquelas personagens, aquelas pessoas do Antigo Testamento que apontavam para Jesus, né? Eles faziam algo ou cumpriram um propósito de Deus no Antigo Testamento que Cristo depois cumpriria de maneira perfeita. Então, por exemplo, quando Adão ele dá à luz a Caim e Abel, então ali nós temos uma descendência, que é a descendência de Caim, que é uma descendência impura, e nós temos a descendência de Abel, que é a semente da mulher. E como os irmãos já perceberam, eu já disse isso algumas vezes, quando Caim se levanta contra Abel, ali não é só uma briga, entre aspas, humana, né? Não é só uma discussão entre irmãos, ali é uma guerra espiritual, ou seja, é a semente do mal, a semente da serpente, se levantando contra a semente da mulher. Porque o objetivo de Satanás, desde a queda, vai ser exatamente impedir a prosperidade da semente da mulher, não é? Então, em Abraão acontece a mesma coisa. Então, Deus promete a Abraão um filho, que é o filho da promessa, que é o filho da bênção, que é a semente da mulher, mas aí nós temos uma articulação demoníaca que certamente influenciou o coração de Sara, do próprio Abraão, de Agar, para que fizessem aquela trama, né, aquela estratagema ali humana, tentando fazer com que Abraão tivesse uma descendência, mas não era a descendência conforme a descendência estabelecida por Deus. Então, por isso, Ismael vai se tornar um problema na vida dos descendentes de Isaque, né? Ou seja, você vai ter também uma briga, uma guerra, que não se resume a uma guerra entre irmãos, mas é também uma guerra espiritual, né? E nós estamos vendo esta guerra até hoje, inclusive, com os ismaelitas de um lado e aqueles que são os descendentes de Abraão em Isaque de outro, né? Ou os israelitas. Então, desde a antiguidade, esta relação entre a semente da mulher e a semente da serpente é uma relação conflituosa, porque isso é uma guerra espiritual. O que Paulo está falando aqui? Paulo está dizendo, olha, o descendente que foi prometido para Abraão não era necessariamente Isaque. Naquele contexto físico, né? Naquele contexto humano, sim, era Isaque mesmo. Deus fez um milagre, operou um milagre para que Isaque nascesse de duas pessoas que eram já idosas. Uma delas, inclusive, era estéril, mas Deus realizou um milagre para que fisicamente, biologicamente, Isaque nascesse. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte, embora a gente veja a história do ponto de vista biológico, humano, acima desta questão humana está a questão espiritual. Então, quer dizer, mais importante do que o milagre em si, de Isaque ter nascido de pais já idosos, de uma mãe estéril, etc., já é um milagre, obviamente, algo extraordinário, mas mais importante do que isso é o que está por trás disso, ou seja, o propósito disso, né? E aí, meus irmãos, eu faço aqui só um parênteses, né, porque é muito interessante isso. Muitas vezes,
nós focamos muito nos milagres, naquela parte visível, né? Na parte extraordinária do evento. Mas a gente se esquece de olhar o que está por trás. E era isso que Jesus, inclusive, pregava na sua época. As pessoas elas iam até Jesus por causa dos milagres, por causa daquilo que elas viam, mas Jesus, na verdade, estava querendo mostrar para elas algo que elas não viam. Então, quer dizer, muitos iam buscar o visível, buscar a cura visível. Jesus estava querendo dar a elas uma cura invisível, quer dizer, algo que era espiritual, né? Então, é por isso que nós, reformados, por exemplo, nós cremos que, muito embora hoje Deus possa realizar milagres, porque Deus não está preso, né, a nenhuma circunstância física ou temporal, etc., mas nós não vemos mais tanto propósito nos milagres. Por quê? Porque a revelação acerca de Cristo e do poder de Deus já está completa. Então, Deus não precisa mais realizar nada que seja visível, não é? Ele não precisa, nós não precisamos trazer pessoas aqui à frente, por exemplo, para serem curadas publicamente, expostas publicamente, para que nós vejamos, porque nós já sabemos que Deus pode fazer o que quiser fazer, nós não precisamos desses elementos visíveis, né? Porque a fé agora é uma fé que não está mais amparada nesta necessidade daquilo que o Novo Testamento chama de sinais, né? Sinais, prodígios. Nós não precisamos disso. Por isso que lembram quando os discípulos falaram assim, dá um sinal para nós. Jesus falou, não, vocês não precisam de nada mais do que Jonas. Quer dizer, Jonas já deu o sinal lá atrás, vocês não leram? Quer dizer, Jesus mesmo está dizendo, não precisa eu dar sinal nenhum, porque se você for à Bíblia, a própria história, né? Naquela época eles tinham o Antigo Testamento, então bastava eles irem para a história do próprio povo de Israel, eles veriam lá o sinal de Jonas, né? Então a mesma coisa é hoje. Nós não precisamos de nada que seja extraordinário, do ponto de vista visível, para crermos em Deus, né? Porque tudo aquilo que Deus precisa mostrar a respeito de si, já está mostrado na pessoa de Jesus Cristo. Então, voltando aqui, Paulo está querendo dizer o seguinte, este milagre biológico, tudo bem, ele foi extraordinário mesmo, mas mais importante do que isso é o milagre espiritual. Quer dizer, é Deus mostrar em Isaque aquilo que ele faria para um povo inteiro. Então, por isso que Paulo diz, ele não diz aos descendentes, como se falando de muitos, mas ele fala de um só. E quem é esse um só para Paulo? Cristo. Porque Paulo agora identifica o Israel espiritual e não mais o Israel étnico, o Israel físico, não é? Então, aqueles que nasceram de Abraão fisicamente, nem todos são israelitas espiritualmente. E aí Paulo faz uma distinção entre o Israel étnico e o Israel espiritual, ou o Israel igreja. Quando lá nos Salmos, por exemplo, a gente lê, orai pela paz em Jerusalém, né? Os salmos de Romário, Salmo 122, 123 em diante, ali a gente tem sempre essas indicações dos salmistas, porque o povo cantava isto, né? Cantava as orações. Então ali Deus já estava mostrando para o povo de Israel que eles deveriam orar não somente pelo Israel étnico, Israel nação, país, mas o Israel espiritual. Por quê? Porque diz a palavra de Deus que para Jerusalém subiam todas as gentes, todas as pessoas, de povos diferentes. Israel já deveria, naquela época, aprender a amar o estrangeiro. Os irmãos se lembram que havia leis, inclusive, em favor dos estrangeiros, né? Aquelas pessoas que chegavam até Israel, elas deveriam ser bem cuidadas, bem tratadas pelo povo israelita. Então, são sinais que Deus já estava dando desde antigamente, dizendo, olha, a salvação não é só para aqueles que têm sangue judaico, sangue judeu, né? Não, qualquer um, mesmo sendo de nações diferentes, que aceite o Deus de Israel, estes agora fazem parte
do povo de Israel. Então, essa era a mensagem israelita que desde o Antigo Testamento estava sendo anunciada. Contudo, como já falamos, muitos judeus se recusaram a crer nisto, inclusive alguns dos próprios profetas. Foi o caso de Jonas, que não quis pregar aos ninivitas porque ele achava um absurdo Deus salvar aqueles que eram de fora de Israel e muito mais ainda aqueles que eram perseguidores de Israel, inimigos de Israel. Então, para Jonas era o fim da picada Deus oferecer salvação para povos que não eram israelitas, que para Jonas não mereciam a salvação. E Deus já está dizendo: Jonas, eu não estou interessado no povo judeu étnico, eu estou interessado em todos aqueles que professarem o Deus de Israel. Então, embora qualquer que seja o povo. E é isso que Paulo está dizendo aqui, então, meus irmãos, em Cristo. Então, Isaac é o representante humano, mas por trás de Isaac está Jesus Cristo ali, é o que Paulo está dizendo. Se os irmãos lerem aí o versículo 17, olha que interessante, Paulo diz assim: e digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: olha, aquilo que Deus fez no passado, aquilo que Deus prometeu, isso não vai deixar de ser cumprido, porque Deus tem feito essas alianças ao longo da história, e essas alianças têm demonstrado cada vez mais que a promessa de Deus é verdadeira. E essa promessa foi feita a Abraão, gratuitamente, ou seja, Abraão não pediu para entrar numa aliança com Deus. Foi Deus mesmo quem se ofereceu, quem se apresentou a Abraão. Então, se foi Deus quem fez a promessa lá em Abraão, é Deus quem cumpre a promessa aqui em Cristo. É isso que Paulo quer dizer. Quer dizer, não depende do homem, não é? Deus é quem estabeleceu a promessa, e se ele disse que será assim, assim será, porque a palavra de Deus, ela de fato não voltará vazia, ela cumprirá todo o seu propósito, e um dos propósitos é anunciar Jesus Cristo como o mediador único entre Deus e os homens. Vamos ver agora Isaías 53, 10 e 11. Isaías 53 também é um texto bastante conhecido, não é? Nosso. Geralmente nós o citamos em ocasiões como Natal, por exemplo, ou mesmo em situações que tratam da pregação da palavra, da perdão dos nossos pecados. E Isaías 53, os versículos 10 e 11, aqui está falando também sobre aquele que Deus entregou para ser morto, e por meio dele, aqueles que o recebessem seriam justificados, seriam salvos dos seus pecados. Vamos ver então, Isaías 53, 10 e 11. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, aqui claramente é um daqueles textos que nós chamamos de messiânicos. São aqueles textos que falam a respeito do Messias, né? A palavra servo em Isaías, ela sempre aponta para o Messias, né? Para Jesus Cristo.
E esse servo será o justo. E por que ele é o justo? Porque, diferentemente de Adão, ele cumprirá a lei completamente. A justiça vem exatamente do cumprimento, da obediência à lei, não é? Quando uma pessoa é justa, ela é justa quando ela é integralmente obediente. Adão não foi justo, porque ele pecou. Então nós precisávamos de um que fosse justo, plenamente justo, perfeitamente justo, inteiramente justo, para que, por meio dele, por meio da justiça dele, outros fossem justificados. Daí a expressão, justificará a muitos. Repare que essa justiça não é do homem. Isaías claramente diz, o meu servo justificará a muitos. Então, observem, não somos nós quem nos tornamos justos. Nós somos feitos justos, somos declarados justos por causa do justo, por causa do servo. Então, é por isso que ninguém pode bater no peito e dizer, não, eu mereço a salvação, eu sou justo, eu sou íntegro, eu tenho uma lista aqui de coisas boas que eu faço e então eu estou pronto, estou apto, né, para entrar no céu. Não, ninguém pode dizer isso, porque somente por causa de Cristo é que alguém pode ser justificado. E Isaías, inclusive, diz o porquê, no final do verso 11, ele diz, porque as iniquidades deles levará sobre si. Né? Então, claramente aqui, o profeta está mostrando qual é o caminho da justificação, que é uma doutrina que, se Deus quiser, nós vamos estudar mais à frente, a doutrina da justificação. E o que é a doutrina da justificação? É exatamente esse ponto, né? Cristo, ele é o justo, e ele vai à cruz e paga pelas nossas iniquidades todas. E ao pagar pelas nossas iniquidades, chegando diante do Pai para nos declarar sem dívida, Deus, o Pai, então, nos declara justos. A melhor imagem para isso, irmãos, é como se nós devêssemos milhões de dólares e não tivéssemos sequer condições de pagar e estávamos condenados a essa dívida eterna, né? E de repente alguém vem, alguém que você talvez nem conheça, e alguém chega para você e diz, olha, eu paguei sua dívida. E obviamente você vai se espantar com isso, porque a salvação ela causa espanto em nós, né? Porque a eleição é algo que nos pega de surpresa, porque você não merece, então você se torna espantado mesmo, e você se torna grato a essa pessoa que pagou, você se torna inclusive servo, né? Porque você diz, olha, o que é que eu posso fazer então por você? Não é? Você teve tudo pago e esse misericordioso que pagou sua dívida, ele vai até o juiz, vai até o cartório, vai até o oficial de justiça, né, aquele que está exigindo o pagamento, e ele diz, olha, está aqui, está pago. E aí, aquele que é de direito, o juiz, por exemplo, vai declarar, olha, então, a dívida está paga, você está justificado, você não deve mais nada. Né? É exatamente essa imagem que nós temos. Nós devemos milhões de dólares em pecado, não temos sequer condição de pagar, não é? E Cristo paga por nós, por meio do seu sangue, do seu sacrifício, apresenta a Deus, o Pai, e Deus, o Pai, olhando a suficiência do sacrifício, a perfeição do sacrifício de Cristo, ele então nos declara justos. Então, por isso que a palavra justificação é uma palavra tirada do mundo jurídico. Isso é muito interessante. A palavra justificação, como ela aparece na Bíblia, é uma palavra retirada do mundo jurídico. Então, quando aqueles nossos irmãos, especialmente do Novo Testamento, né, os romanos, por exemplo, ouviam Paulo falar de justificação, eles se lembravam diretamente do contexto jurídico. Porque a ideia de Paulo é exatamente essa, olha, vocês deviam, não podiam pagar, e agora vocês estão com a dívida quitada. Vocês são justos. Então, essa ideia era muito clara para eles, era a declaração de um juiz, é um ato judicial. Não é? Nós vamos ver isso quando, se Deus quiser, a gente tratar da doutrina da justificação. Então, Isaías está dizendo isso, né? Deus, em Cristo, tornará justos, justificará aqueles que receberem o pagamento das iniquidades. Então, Cristo levou
as suas iniquidades sobre ele? Esta é a pergunta que as pessoas que aceitam Jesus precisam responder. Se a pessoa disser, Cristo levou todas as minhas iniquidades e eu não devo mais a Deus, então você está apto para receber o Evangelho, para entender o que é o Evangelho. Se ainda você tiver aquele senso de autojustiça, né, de você achar que precisa fazer alguma coisa, então alguma coisa está errada ainda na sua compreensão do Evangelho. Porque o Evangelho é isto, é essa boa notícia, né, de que você não precisa mais se preocupar com esta dívida. E agora você vai viver, então, uma vida de obediência, uma vida de gratidão, porque você foi tirado da escravidão desta iniquidade, deste pecado. Então, quando a pergunta diz lá, o pacto da graça foi feito com Cristo, e nele, e em Cristo, com todos os eleitos, o catecismo está falando disto. Ou seja, Cristo agora, ele é aquele que representa, como uma semente, ele representa todos aqueles que nele são declarados justos pelo Pai. Vamos ver Isaías 59, 21, o último texto que está citado aí. Isaías 59, 21. Vamos ler o 20 também, né? Porque fala a respeito do Redentor. 20 e 21. Isaías 59, 20 e 21. Vamos ler juntos. Virá o Redentor a Sião, e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Muito interessante, né? E aqui a gente percebe, irmãos, esta promessa de posteridade. O Redentor virá a Sião. Eu tenho citado bastante aqui, né, e faço isso de propósito mesmo, mas os irmãos se lembram de que eu tenho dito, né, a diferença do Monte Sinai, que é o monte da lei, o monte da tempestade, dos terremotos, do medo do povo, lá em Êxodo 19, e o Monte Sião, que é o monte de Cristo, que é onde Jerusalém está assentada, que é o do Salmo 125, que é o do Salmo 121, aqueles que olham para o monte, aqueles que estão sobre Sião, são inabaláveis. Então veja que o profeta já está dizendo isto, né? Virá o Redentor a Sião. E os de Jacó que se converterem. Olha que interessante. Todos os de Jacó? Não. E aos de Jacó que se converterem. Então veja que o profeta já está dizendo, não são todos os israelitas de nascimento, são aqueles que se converterem. Percebam aqui a eleição, percebam aqui o pacto da graça para além de Israel enquanto etnia, não é? E aí o próprio Deus diz, olha, eu fiz uma aliança. Ele diz assim, quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. Por que minha aliança? Porque não depende do homem. A aliança é unilateral, né? Lembram-se de lá em Abraão? Como é que foi a aliança? Deus mesmo passou entre os animais, né? Deus mesmo mandou Abraão dispor e ele passou, e o juramento foi feito por Deus. Porque Adão não conseguiu cumprir. Se Deus tivesse feito um juramento com qualquer um dos seres humanos depois de Adão, todos teriam caído, como de fato caíram, né? Todos pecaram. Noé pecou, Abraão pecou, Moisés pecou, Davi pecou. Quer dizer, para mostrar o seguinte, que não dava para Deus fazer do mesmo jeito que ele fez com Adão antes da queda. Porque senão eles cairiam. Então agora Deus precisava garantir o cumprimento da aliança. E a única forma dele garantir é se ele mesmo preservasse a aliança. Ou seja, não dependesse da atitude humana.
E por isso Cristo foi à cruz, sem nós. Porque se nós tivéssemos interferido, e Pedro tentou interferir, lembram-se? Que é isso, Senhor? O Senhor está falando que vai morrer, tira esse negócio da cabeça, né? Naquele famoso arreda Satanás, lá que nós conhecemos. Quando o homem quer interferir nesse projeto, que é um projeto exclusivamente divino, a gente acaba atrapalhando. Do mesmo modo hoje, quando o homem tenta intervir ou interferir no processo de escolha divina, quer da eleição, quer da pregação da palavra, nós temos problemas. Porque se Deus manda fazer de um jeito, e se o propósito dele é fazer desse jeito, não adianta a gente tentar dar um jeitinho, porque não vai funcionar. Deus tem o seu propósito do início ao fim. Então, por isso ele está dizendo, olha, esta é a minha aliança, eu fiz essa aliança com eles. E qual é a aliança? O meu espírito e as minhas palavras não se apartarão dela. Coisa maravilhosa, né, irmãos? Quer dizer, nós podemos ter a certeza de que Deus cumprirá os seus propósitos, porque o que está envolvido aí é o próprio Espírito do Senhor. E ele não é mentiroso, ele não é falso, ele não é pecador, né? Quem é que vai desconfiar do Espírito do próprio Deus? Se foi o próprio Espírito de Deus quem governou todas essas situações, por exemplo, dizendo para Sara, para Abraão que eles teriam um filho, depois dizendo para José e Maria de que eles teriam um filho, né? Então percebam que Deus está controlando todo esse caminho da aliança. E esta aliança não vai, em nenhum momento da história humana, deixar de existir. Por isso Isaías diz aqui, olha, nem teus filhos, nem os filhos de teus filhos, ou seja, os netos, né, não se apartarão deles. Por quê? Porque Isaías está dizendo, seja qual geração for, seja em qual geração for, enquanto nós estivermos nesse mundo, o Espírito de Cristo e a palavra do Senhor governarão a aliança. Então, nós passaremos altos e baixos do ponto de vista histórico-religioso. Talvez momentos de maior calmaria, talvez momentos de grande perseguição. Nós não sabemos. Mas uma coisa nós sabemos: Deus manterá a sua promessa eternamente. Então, ainda que nós olhemos ao redor e não consigamos ver nenhuma igreja, né, suponhamos que o mal domine, prevaleça e você fique só, como foi o caso de Elias, né? Talvez você olhe e fale, meu Deus, acabou, cadê os crentes? Onde estão os crentes? Né? Não sei se chegaremos a um momento desse tipo, né, de grande perseguição, de fúria, um momento de anticristo, mas se chegarmos, com certeza, Isaías 59, 21, permanecerá sendo cumprido. O Espírito de Cristo e a sua palavra não se apartarão da aliança que Ele mesmo fez com o seu povo. Então, mesmo que a gente olhe errado, né? Como foi o caso de Asaf, lá no Salmo 73, mesmo que a gente olhe e não veja as coisas acontecerem, Deus está cumprindo o seu propósito, né? Então, meus queridos irmãos, era isto, né, que eu queria lhes comunicar nessa noite, essa pergunta 31, e é uma introdução àquilo que, com a graça de Deus, nós continuaremos abordando agora de maneira mais detalhada, né? Porque a pergunta 32 e as seguintes vão detalhar um pouco mais sobre o que é o pacto da graça, né? Mas para nós, nesse momento, esta introdução e estes 3 textos que nós lemos devem servir como meditação. O pacto da graça foi feito com Cristo como seu segundo Adão e nele, com todos os eleitos, como sua semente. Portanto, eu quero que os irmãos saiam aqui, né, nessa noite, se lembrando do seguinte: se você de fato se considera um eleito pelo Senhor, fique tranquilo, fique em paz, porque você tem como garantia da sua salvação ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Cristo. Nós não estamos confiando em Abraão, não estamos confiando em Davi, não estamos confiando em pessoas humanas comuns que pecaram, mas nós confiamos naquele que nunca pecou, naquele que é perfeito e que foi à cruz e perfeitamente cumpriu
de fato, a exigência do Pai e cumpriu tão perfeitamente que o Pai pôde nos declarar justos por causa dele. Vamos terminar, então, lendo de novo a pergunta e a resposta? Vamos lá. Com quem foi feito o pacto da graça? O pacto da graça foi feito com Cristo, como o segundo Adão, e nele, com todos os eleitos, como sua semente. Amém. Que Deus nos abençoe, né? Que Deus nos guarde, e que assim nós possamos mesmo confiar nesta graça maravilhosa do Senhor, nesse pacto gracioso de Cristo, o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vou pedir o irmão...